Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Paulo Ricardo, sou professor de Geografia. Estou aqui em parceria com meu amigo professor Marcos, do canal Aprenda a Calcular, para nós conversarmos um pouquinho hoje sobre geografia agrária e a luta pela terra no Brasil. Vamos começar? Antes de tudo, pessoal, algumas informações importantes, né? Saber que o nosso espaço ele é marcadamente latifundiário. O que é que significa isso? Ele é formado majoritariamente por grandes extensões e propriedades de terra de caráter geralmente monocultor, certo? A agricultura praticada nos dias atuais de modo muito mais intensivo, com o uso de máquinas, adubos, fertilizantes químicos, com pouca mão de obra humana, com muito maquinário, como vocês veem nessa imagem, certo? E concentradas essas terras nas mãos de poucos proprietários, que nós chamamos de latifundiários, ok? Então, essa estrutura fundiária ela é um processo histórico de construção, né? Desde nosso surgimento como país, nós convivemos com desigualdades no acesso à terra, né? O sistema de Sesmarias privilegiava grandes personagens da política que tinham prestígio junto ao rei de Portugal, e aí os processos de concentração de terra foram se avolumando no país. Né? Em 1850 tivemos a Lei de Terras de 1850 que mercantilizou, né? Só quem tinha agora o acesso à terra era quem tinha dinheiro, né? Então essa terra ela vai sendo concentrada com o passar da nossa história, nosso processo de formação histórico ele é permeado de exclusão da grande parte da população do acesso à terra, certo? Então, esse sistema que prevalece no Brasil, que começou no Brasil e prevalece desde então, é chamado de plantation, né? Vamos ver o que é a plantation. Ele começa lá no Brasil colonial, certo, gente? Quando os portugueses aqui chegam, primeiro surge o ciclo do pau-brasil, né? Que foi o primeiro a primeira grande fonte de lucratividade para os portugueses, e depois veio o ciclo aí da cana-de-açúcar. E aí você está vendo uma imagem representativa deste período, que mostra a mão de obra escravizada, né, de pessoas trazidas compulsoriamente da África para o Brasil e que trabalhavam de forma incessante e desumana nos engenhos, certo? Então tocavam todo esse negócio da cana-de-açúcar, que era em sistema de plantation. Então não se esqueçam, pessoal, desse tripé que forma esse sistema de plantation. O latifúndio, que é latifúndio? É uma grande propriedade de terra. Late, grande, né? Fúndio, relativo à terra. Então latifúndio é uma grande extensão de terra. A monocultura, que é o plantio de apenas uma cultura, vimos aí o caso da cana-de-açúcar, né, que promoveu a devastação da Mata Atlântica, por exemplo. Então plantava-se só a cana-de-açúcar e derrubava-se a mata nativa, a floresta original, para exportação. Não é para o mercado interno, é para abastecer o comércio externo, certo? Então é para exportação. E, num primeiro momento, nós tivemos a mão de obra escravizada. Hoje existe a escravidão? Formalmente, não. Certo? Existem situações de trabalho em condições, em situações análogas, parecidas com a escravidão, que é investigado por órgãos competentes aí como o Ministério Público do Trabalho, né? Que de vez em quando tem fiscalizações e eles conseguem identificar algumas ilegalidades e devem punir aqueles que mantêm essas condições precárias de trabalho. Mas a mão de obra, embora ela não seja hoje escravizada formalmente, ela ainda é uma mão de obra que trabalha de modo precarizado, certo? Então essa mão de obra, nas relações de trabalho, embora ela não seja mais escravizada, ela é ainda precária. Trabalha em condições precárias, melhor dizendo. Os movimentos sociais no campo, né? Nós tivemos ao longo de nossa história alguns importantes, as ligas camponesas, como nós vamos ver daqui a pouco. E hoje em dia o mais conhecido é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, conhecido popularmente como MST, né? Então qual é a luta, qual é a reivindicação do MST? A reforma agrária. O que é reforma agrária? É a reestruturação do espaço agrário, de modo que as famílias
camponesas tenham acesso à terra para a sua sobrevivência, né? E que não seja aceito mais o regime latifundiário, né? De modo que é um regime que não é sustentável tanto ambientalmente e também socialmente, porque tira muitas pessoas do acesso à terra e também produz uma consequente desigualdade social, tá certo? Então o MST ele reivindica a reforma agrária. E agora vamos para as questões. Questão 1. Em relação às ligas camponesas, julgue os itens em verdadeiro ou falso, certo? Vamos lá. As ligas camponesas foram associações criadas por trabalhadores do campo como forma de organização política e ajuda mútua. Com frequência, as ligas despertavam a inimizade dos grandes fazendeiros e patrões latifundiários. Certíssimo, né, pessoal? Essa questão foi uma que caiu no concurso da cidade de Sapé, na Paraíba, que é uma cidade que tem muita ligação com as ligas camponesas e com a luta pelo acesso à terra, certo? Então aqui você vai ter uma questão extremamente real, coerente, né? Porque as ligas eram movimentos sociais que lutavam pelo acesso à terra e que contrariavam os interesses dos grandes fazendeiros, tá certo? Então correto aí, verdadeiro. A gente já elimina, aliás, não elimina nenhum, porque de A a E todas marcam a primeira como verdadeira, certo? Segunda questão. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade da Paraíba realizaram juntas uma audiência pública em Sapé para ouvir depoimentos e colher informações a respeito das perseguições das ligas às ligas camponesas. Correto, né, pessoal? A Comissão da Verdade foi um grande levantamento de estudos para combater as formas de violência, para punir, melhor dizendo, as formas de violência que foram encontradas em períodos da ditadura no Brasil, que durou de 64 a 85. Então, as ligas camponesas coincidem com o início da ditadura militar no Brasil e elas foram duramente reprimidas pelo regime, certo? Então, em 2013 houve de fato essa audiência pública e foi amplamente noticiado na mídia na época, né? Então, correto, muito bem. Inclusive lá tem um memorial em Sapé, se você conhece, se você não conhece, vá quando estiver na Paraíba. É um memorial das ligas camponesas, é muito interessante, tem muitas fotografias da época, muitos objetos, é uma aula de história realmente. Terceira, João Pedro Teixeira foi um líder camponês assassinado por capangas do latifúndio em 2 de abril de 62, na rodovia Café do Vento, em Sapé. O agricultor foi um dos fundadores das ligas camponesas de Sapé em 58, juntamente com Bill Pacatuba, João Alfredo, Pedro Fazendeiro e Ivan Figueiredo. Correto. Uma marca dos movimentos sociais do campo no Brasil é a violência, né? Então, se mata muito pela questão do acesso à terra no Brasil. Então, os latifundiários, eles realmente têm esse viés violento para com aqueles que reivindicam o acesso à terra, certo? De modo mais veemente, mais incisivo, tá certo? Então, João Pedro Teixeira, infelizmente, foi um vitimado por essa ação violenta no campo. Inclusive, a mulher dele ainda é viva, né? A viúva, no caso, a Elizabeth Teixeira, mora em João Pessoa, é uma senhora já de uma idade avançada, mas ela está viva e conta muitos causos a respeito dessas histórias, certo? E por último, os culpados pela morte de João Pedro foram condenados em 65. Aí não, né? Ainda existe, na verdade, uma série de injustiças, né? Coisas que não foram reparadas. Então, nem todos ainda foram condenados. Então, aqui é falso. Então, a correta a letra D de dado, né? V, V, V e F. Certo? Vamos para a próxima. Questão da CESP. A estrutura agrária latifundiária do Brasil está no germe de diversos conflitos relacionados à posse da terra ao longo da história do país. A respeito desses conflitos, assinale a opção correta, certo? Isso foi uma questão que caiu no concurso organizado pela CESP. Vamos lá. Letra A.
A posse da terra foi assegurada aos indígenas da América Portuguesa pelos jesuítas a partir do regimento dos índios. Errado, né, pessoal? Os indígenas, pelo contrário, eles foram excluídos do acesso à terra. À medida que os portugueses avançavam a sua colonização, os indígenas foram cada vez mais alijados deste acesso à terra, certo? Tanto é que até hoje se luta pela manutenção de territórios indígenas, né, diante de uma legislação brasileira que é recorrentemente debatida, né, nesse palco político do acesso à terra. Vamos lá? Então aqui é falso, né? Letra A. Letra B. A Lei de Terras de 1850 representou um avanço legislativo, ou seja, de leis, né, ao distribuir terras devolutas do Brasil Império para o pequeno produtor. Pessoal, há uns minutos atrás eu falei que a Lei de Terras ela mercantilizou, ou seja, ela colocou as terras em leilão para aqueles que possuíam grana, né, para aqueles que possuíam capacidade econômica de comprá-las. E quem possuía não era o pequeno produtor, mas sim os grandes latifundiários. Então essa questão está completamente equivocada, tá certo? Letra C. A partir de 46 surgiram as ligas camponesas, associações de trabalhadores rurais que lutavam pela reforma agrária e foram posteriormente apoiados pelo regime militar. Não, pessoal. Eu falei agora, quando eu falava de João Pedro Teixeira, que as ligas foram extremamente perseguidas pelo regime militar, certo? Então aí também está errado. D de dado. Influenciada pela teologia da libertação, a Comissão Pastoral da Terra foi fundamental para o desmantelamento dos sindicatos ligados aos trabalhadores rurais. Também está errado, por quê? Porque são associações, são organizações políticas de esquerda, tanto aí a Comissão Pastoral da Terra, né, que é um movimento social do campo também, quanto os sindicatos, certo? Os sindicatos eles têm a função de defender os interesses dos trabalhadores de uma determinada classe, no caso aqui, os trabalhadores rurais. Então, elas trabalhavam de modo alinhado e não de modo divergente, como a questão está apontando. E a teologia da libertação foi um movimento filosófico dentro da Igreja Católica Brasileira, que pregava uma forma de expressar o Evangelho que atendesse, que viesse ao encontro das necessidades das camadas mais pobres da população. Leonardo Boff é um grande expoente da teologia da libertação, certo? Então aqui está errada a questão D, só nos sobra a letra E como resposta, né? Para combater o avanço da pecuária na floresta amazônica, Chico Mendes reivindicava uma reforma agrária cujo principal foco era a criação de reservas extrativistas e sustentáveis, e eu acrescento aqui, correto, né? Porque nós tínhamos lá na Amazônia, nós temos ainda hoje, interesses econômicos agropecuários, tanto do ponto de vista dos latifúndios, quanto da abertura de pastos para o pisoteio do gado, né? Para que o gado se crie de forma extensiva. Então aqui a letra E é o gabarito dessa questão 2, tá certo? Terceira questão. FEPESE, né? Analise as afirmativas abaixo sobre o trabalho no campo. Agora vamos para as relações de trabalho, certo? As precárias condições de trabalho ainda são uma realidade marcante no campo. Com certeza, falamos agora há pouco, né? Que há muitas precarizações no trabalho dos agricultores ainda hoje, certo? Direitos que não são pagos, condições de dignidade, de salubridade no trabalho que não são respeitados, né? Então, vamos para frente. Aqui está correta, né? De acordo com o que a questão se propõe. 2. Os salários são baixos, principalmente nas pequenas propriedades tradicionais, nas quais a lucratividade é pequena e as incertezas são grandes quanto à comercialização da produção. Correto também, né? No caso aí das pequenas propriedades, são as propriedades familiares, certo? Onde a subsistência, ou seja, a sobrevivência da família, ela é a prerrogativa fundamental, certo? Então a 2 também está correta. 3.
Os contratos de trabalho temporários, geralmente efetuados na época do plantio e da colheita, e a falta de aplicação dos direitos assegurados pelas leis trabalhistas no campo, como férias, 13º, aposentadoria e outros, dificulta as condições de sobrevivência do trabalhador rural. Aqui ele aborda também um fato muito importante, que é a sazonalidade do trabalho no campo, que é só em épocas de plantio e de colheita, como ele colocou na questão, certo? Então, o que é que acontece com o trabalhador do campo entre essas duas épocas? Ele fica desempregado. Muitos deles acabavam e acabam ainda hoje migrando para grandes cidades, contribuindo também para o índice de desemprego, né, infelizmente, no nosso país, e também as desigualdades sociais que afetam essa população, certo? Então, as três estão corretas, né? No gabarito aqui, a letra E de elefante. Eu marquei aqui em negrito por engano, certo? Porque quando eu fui selecionar aqui corretas para deixar em negrito, acabou selecionando A, mas a correta é a letra E de elefante. 1, 2 e 3. E, finalmente, questão do IF da Bahia. Baseando-se em seus conhecimentos sobre a questão agrária no Brasil, leia atentamente as afirmações a seguir. Os movimentos pela reforma agrária ganham força no Brasil a partir dos anos 50, com a formação das ligas camponesas. Certo ou errado? Corretíssimo, né? Então, as ligas camponesas vêm questionar essas desigualdades no acesso à terra. Beleza? 2. A reforma agrária é uma política de reestruturação fundiária. Quando eu falo fundiária, eu falo da terra, ou seja, definição de regras para a posse da terra com a finalidade de atender sua função social, ou seja, de construir, ajudar a construir uma sociedade mais igualitária nessa questão do acesso à terra. Correto. E 3. No Brasil, os latifúndios, as grandes propriedades rurais, são heranças das plantations do Brasil colônia. Falamos disso agora há pouco, corretíssimo. Então, todas as questões estão corretas, gabarito aqui, letra E. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e bons estudos. Boa prova para vocês e que vocês aproveitem com essa temática também da questão agrária no Brasil, tá bom? Um abraço e tudo de bom.